Proteção de Deus, na presença do conselheiro Ivan Bonilha, dos auditores Sérgio Ricardo Valadares Fonseca e Tiago Barbosa Cordeiro, do procurador junto a esse tribunal designado para a sessão, Gabriel Guileger, declara aberto no horário regimental a 37ª sessão ordinária desta Câmara. Ausente o conselheiro Caio Márcio por motivo de férias, estando convocado o auditor Tiago Barbosa Cordeiro para a composição do quórum. Submeto a apreciação do colegiado para aprovação a ato número 36 da sessão ordinária do dia 25 de setembro próximo passado. Está em discussão. Votação aprovada. De acordo com o regimento interno, abre oportunidade para comunicações e inclusão de processos em pauta. Conselheiro Ivan Bonilha, auditor Sérgio Valadares. Obrigado, senhor presidente. Para anunciar que deferi o sobrestamento da análise dos seguintes processos: 581-941-12, 1970012, 303-038-12, 445-47809 e 536-60112. Devidamente anotado. Conselheiro auditor Tiago Barbosa. Senhor presidente, apenas para comunicar o sobrestamento dos autos 21055 de 2012. Anotado. Está livre a palavra. Passo ao relato de minha pauta. Tenho tomada de contas extraordinária processo 72040511, Associação dos Compositores do Estado do Paraná. Interessados: Fundação Araucária, Paulo Roberto Slud Brofman, Raimundo de Souza Rolim Filho. Transferência firmada com repasses da ordem 84.140 no exercício de 2010. Citados os envolvidos nesse processo, compareceu o representante legal da Fundação Araucária, esclarecendo que contatos foram feitos com o tomador dos recursos sem lograr êxito. O presidente da Associação dos Compositores do Estado do Paraná, senhor Raimundo de Souza Rolim Filho, não se manifestou nos autos. A data opina pela desaprovação das contas, em razão da ausência da manifestação da entidade tomadora, pelo recolhimento integral dos recursos repassados e aplicação de multa com base no artigo 87.1a da Lei Complementar 113. No mesmo sentido, manifesta o Ministério Público. Na nossa proposta de voto, nós acompanhamos o entendimento adotado pela DATA e pelo Ministério Público, entendendo, entretanto, que a multa aplicada ao gestor deve ser com base no artigo 87.3a da Lei Complementar 113 e não 87.1a. Em discussão. Votação aprovado. Processo 720456, Associação Filantrópica Verde de Sapopema. Interessados: Fundação Araucária, Aru Sasaki, Paulo Roberto Brofman. Tomada de contas extraordinária com relação a repasses de recursos na ordem de R$ 28.872 no exercício de 2010. Da mesma forma que o anterior, responsável pela Fundação Araucária esclarece que foram feitos contactos com o tomador, entretanto sem lograr êxito. O presidente da Associação Filantrópica Verde de Sapopema, senhor
Haru Sasaki não se manifestou nos autos. A DAT opina pela desaprovação das contas, pelo recolhimento integral dos recursos e mais multa administrativa, onde é acompanhada pelo Ministério Público. A nossa proposta acompanha irregularidade, recolhimento e multa em prazo de 30 dias. Em discussão. Senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra para discutir. Senhor presidente, apenas para confirmar, nesse caso, Vossa Excelência também multa, segundo o artigo 87, 3A. Sim, porque a multa deve ser por falta de prestação de contas e não por atraso de mais de 120 dias. A diferença do artigo é que um é pela falta de prestação e outro é por prazo. Então, como não foi prestado contas, tem que ser aplicado no prazo. É que essa de deixar de prestar contas é contas anuais. Não, eu entendo que é uma coisa diferente as contas anuais das contas de convênio. Não sei qual que seria uma outra hipótese. Eu entendo que é deixar de prestar contas. Deixou de prestar contas, entendo que o artigo a ser aplicado é o mesmo do processo anterior. Continua em discussão. Votação. Aprovado. 19660509, APAI de Ponta Grossa. Interessados Carlos Alberto Egg e Lário Dervic. Valores no valor de R$ 451.490,15, referente ao exercício financeiro de 2006, que teve por objeto a execução de serviços específicos de proteção social especial. Trago como observação que o Acórdão 3.621/10 da Primeira Câmara, com base na Instrução 4.564/10 da DAT e parecer 11.834/10 do Ministério Público, determinou que fosse realizada inspeção in loco na APAI de Ponta Grossa, a fim de assegurar uma melhor verificação da correta aplicação dos recursos repassados pelo município. Mais precisamente, a inspeção teve por objetivo verificar os seguintes quesitos: a. Total de recursos públicos recebidos no exercício de 2008 e seguintes, qualidade das instalações e dos serviços prestados, possibilidade dos servidores e profissionais liberais contratados pela entidade receberem por mais de uma fonte, possibilidade das despesas com honorários contábeis, quais os controles da entidade sobre os servidores e profissionais prestadores de serviços, quais os sistemas utilizados pela entidade, qual a estrutura de fiscalização do município para garantir o fiel desenvolvimento dos convênios e o custo médio por aluno atendido. Feita a inspeção, surgiu o relatório 02/11 da DAT, onde a equipe técnica desta Corte afirma não ter detectado achados relevantes e opina pela regularidade, com ressalva das contas, fazendo recomendações. No mesmo sentido, manifesta-se o Ministério Público e também o nosso voto acompanha a instrução do processo. Em discussão, votação aprovada. 40.30.2309, Instituto Técnico de Educação e Pesquisa da Reforma Agrária de São Miguel do Iguaçu. Interessados Adriano de Andrade, Jair Costa da Silva, Simone Cristina da Conceição Oliveira. Prestação de contas de transferência, firmada com a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, exercício financeiro de 2007 a 2010, no valor de R$ 350 mil. A DAT opina pela irregularidade das contas, tendo em vista que, aspas,
a apresentação da prestação de contas final do convênio em análise, conforme artigo 35, parágrafo 1º da Resolução 3/06, deveria ter sido enviada até 60 dias depois de expirado o prazo de vigência do convênio, o que até a presente data não foi regularizado, estando já 510 dias em atraso. Devidamente citada, a senhora Adriana de Andrade, presidente do Instituto, solicitou prorrogação de prazo para atender determinação, sendo concedida essa dilação de prazo através do despacho 1047/12. Conforme a certidão de decurso de prazo, PES 52, este expirou em 1º de 6 de 2012, sem que houvesse esclarecimentos ou documentos. Em análise conclusiva, opina a DAT pela irregularidade, com recolhimento integral e aplicação de multa. No mesmo sentido, manifesta o Ministério Público e o relator, em seu voto, acompanha. Em discussão, votação, aprovado. 27.81.76.11, Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro, interessados Efraim Bueno de Moraes, Luiz Carlos Peté dos Santos. Transferência voluntária firmada com o Fundo Estadual de Saúde, referente ao exercício financeiro de 2010, no valor de R$ 95.000. A instrução é pela regularidade, com anotação do saldo de R$ 64.984,74 para comprovação futura. Essa também é a proposta de voto do relator. Em discussão, votação, aprovado. 28.68.10.11, Associação Flávia Cristina de Londrina, interessados Alexandre Maciel Marques, Elaine Cristina Herrero. Prestação de contas, transferência, referente ao exercício financeiro de 2010, no valor repassado de R$ 228.623,14. Em primeira instrução, a DAT sugere o contraditório aos interessados, em face da ausência de termo de cumprimento dos objetivos, do termo de instalação e funcionamento dos equipamentos, bem como pelo atraso de 2 dias no encaminhamento das contas. A senhora Elaine Cristina Herrero, na condição de ex-presidente, encaminha o protocolo 64.10.68.11, informando que o termo de cumprimento dos objetivos encontra-se anexado ao processo. Quanto à ausência do termo de instalação e funcionamento dos equipamentos, informa que desconhece a sua existência. Em nova análise, a DAT opina pela irregularidade das contas, bem como pela aplicação da multa administrativa ao gestor. Por fim, antes do julgamento final, sugere novo contraditório, o que não é acatado pelo relator através do despacho 561/12. O Ministério Público opina pela irregularidade das contas, devolução parcial dos recursos e aplicação de multa. Na nossa proposta de voto, nós dizemos que, em que pese os posicionamentos da DAT e Ministério Público, que opinaram pela irregularidade das contas, em face da ausência de termo de instalação e funcionamento de equipamentos, pois o cumprimento do objetivo já encontrava-se no processo, constato que o valor dos recursos repassados foi de R$ 228.623,14, os quais foram acrescidos de recursos próprios no valor de R$ 25.756,77, e que o documento ausente refere-se
a aquisição de um processador Intel Celeron, no valor de R$ 1.873. Verifico ainda que consta dos autos a nota fiscal número 296, peça 20, página 5, comprovando a aquisição do referido processador, bem como o termo de cumprimento dos objetivos. Assim, entendo que a impropriedade pode ser convertida em ressalva. Quanto ao atraso de 2 dias no encaminhamento das contas, por economia processual, deixo de acolher a proposta de multa sugerida. Assim, proponho a regularidade com ressalva das contas, aplicação de multa com base no 87.1b da Lei Complementar 113, em face do não encaminhamento no prazo fixado de documentos ou informações solicitados pela unidade técnica da Casa. Prazo de 30 dias para cumprimento. Em discussão. Votação aprovado. 12.96.70.12, Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico Tecnológico da Universidade Tecnológica Federal de Curitiba. Interessado José Solac. Prestação de contas de transferência. De valor concedido pela Fundação Araucária, referente aos exercícios financeiros de 2 milhões de 2012, no valor de R$ 80.724,23. A data verifica que a Fundação recebeu os recursos em 2011, que não houve gastos, e os valores em contas depositados em conta corrente devidamente aplicados no mercado financeiro. Informou ainda que tanto o órgão concedente quanto o tomador dos recursos efetuaram os devidos registros, tendo sido gerados os números CIT 761, 6291 e 9201, restando evidente a conformidade das informações constantes do processo com os dados cadastrados. Eu tenho vários processos idênticos. O que aconteceu foi que, temerosos do encaminhamento via internet, a parte assim agiu, mas também protocolou a prestação de contas. Então, nós temos em vários processos, uma dupla prestação de contas. Por isso, eu estou determinando a prestação de contas que foi protocolada ainda da maneira antiga, o encerramento dos autos, em vários processos, que eu vou citar o número do protocolo, mas cujo voto é o mesmo, encerramento dos autos, conforme instrução, nos termos do artigo 398 do Regimento Interno, tendo em vista que a prestação de contas já foi e deverá ser realizada de acordo com a resolução 2811, que é a resolução da Casa. O encaminhamento dos autos à data para cumprimento de decisão e após o trânsito em julgado ADP para o seu encerramento. Recomendação à Fundação para que no sistema de controle de recursos fique consignado o número do CIT, Sistema Integrado de Transferência, para efeitos de controle das obrigações constantes na resolução 2811. Esse mesmo voto eu ofereço nos processos 25, 91, 28, 12 do município de Cambará, 26, 29, 35, 12 do município de Bituruna, 26, 54, 46 do município de Irati, 26, 56, 24, 12 do município de Sapopema, 27, 29, 65, 12 do município de Palotina, 27, 41, 35, 12 do município de Querência do Norte. Estão em discussão, votação, aprovados. O 22, 24, 53, 12 da Unioeste Campus de Foz do Iguaçu,
Interessados, Fundação Araucária, Renata Camacho Bezerra, Elisângela Borges de Oliveira. Prestação de contas de transferência, firmado com a Fundação Araucária, referente ao exercício de 2011, no valor de R$ 3.600. Pela regularidade conforme instrução, anotação do saldo de R$ 3.090,34 para comprovação futura. Em discussão, votação aprovada. 23.664012, Universidade Estadual de Londrina. Interessados, Fundação Araucária, Nadina Aparecida Moreno, Benedito Oshio Tano. Prestação de contas de transferência, firmada com a Fundação Araucária, referente aos exercícios financeiros de 2011 e 2012, no valor de R$ 175.680. Acompanha a instrução pela regularidade das contas e anotação do saldo de R$ 61.630,73 para comprovação futura. Está em discussão. Votação aprovada. Aposentadorias. 273717/04. Interessada Roseli Salete Vieira Pinto, ocupante do cargo de papiloscopista terceira classe, com proventos integrais. Aqui nós vamos dar cumprimento à decisão judicial que restabeleceu os efeitos da Resolução 3.751/04, que havia concedido aposentadoria por tempo de contribuição integral à servidora. Assim, propomos o registro da Resolução 10.733/10-CEAP, que restabeleceu os efeitos da Resolução 3.741/04, conforme decisão judicial, que deu provimento ao mandato de segurança impetrado pela interessada, cancelando seu acordo 2472/06, que havia negado o registro, aposentadoria e análise, processo já idêntico ao de diversos, né? O tribunal vinha decidindo de uma forma, houve a decisão judicial, nós estamos regulamentando. Em discussão, votação, aprovado. Da mesma forma, o 753610, Paraná Previdência, com diversos interessados, da mesma forma que o anterior, e com o voto idêntico, estamos dando registro à Resolução 4.689, que restabeleceu os efeitos da resolução, conforme decisão judicial, voto idêntico ao anterior. Está em discussão. Votação aprovada. 27059710, Eugênio Grensky, ocupante de cargo de professor. Aposentadoria concedida pelo Decreto 6.795/10. A nossa proposta de voto acompanha a instrução pelo registro do ato de inativação, determinação ao município e à autarquia previdenciária para que em futuros processos de concessão de aposentadoria observe na sua integralidade o disposto no artigo 10 da Instrução Normativa 46/2010. Está em discussão. Presidente. Vossa Excelência tem votado de forma diversa, levando em consideração a que não constavam os valores. Então, eu e o doutor Bonilha temos votado pelo registro. Se o doutor Bonilha confirmar, por 2 votos a 1, prevalece o voto do relator. Contra o voto do auditor Tiago, que devido a não citação exata dos valores, ele é pela negativa de registro. O 285314 do município de Rio Azul, interessada Janete Ribeiro, da mesma forma que o anterior, há a recomendação para que
certifique o valor exato do benefício que faz uso do servidor. Então, é idêntico ao anterior. Por 2 votos a 1, contra o voto do auditor Tiago, prevalece o voto do relator. 38.12.59, Caixa de Assistência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais de Londrina, interessada Margarida Tomacete Medeiros. Da mesma forma que o anterior, a determinação de que se cumpra a Instrução Normativa 46/10 desse Tribunal, por 2 votos a 1, prevalece o voto do relator. O 21.16.16 está adiado, deve permanecer adiado. A pauta está esgotada. Eu agradeço a atenção de todos. Passo a palavra ao conselheiro Ivan Bonilha. Senhor presidente, demais integrantes dessa sessão, inicio o relato da minha pauta por processos absolutamente em série, que são baixas dependência em prestação de contas de transferência e que emolduram uma só situação, que são transferências fundo a fundo, operado pela Secretaria de Estado da Saúde no âmbito do SUS e, portanto, ficam fora da atribuição deste Tribunal de Contas, sendo, evidentemente, uma matéria que se vincula à competência do Tribunal de Contas da União. E, então, eu vou pedir, com a devida vênia, pedir aos integrantes da sessão, eu vou citar o número do processo, a entidade, interessado, o valor, e todos estarão enquadrados nesta situação que acabei de expor. O primeiro processo é o 28.8635/11, entidade é o município de Santana do Itararé, interessada é José de Jesus Isaac. O valor da transferência é de R$ 2.932,17. O segundo processo é o 29.7553/11, do município de Luisiana. O interessado é José Cláudio Paul. O valor da transferência de R$ 36 mil. O terceiro processo é 31.0614/11, município de Itambé. Interessado, Antônio Carlos Zampar. O valor, R$ 2.275,50. O quarto processo é o 32.0679/11, do município de Almirante Tamandaré. Interessado é Wilson Rogério Guinski. A transferência que se operou, fundo a fundo, foi de R$ 82.405,85. Processo seguinte, portanto, o quinto, é o 36.7314/11. A entidade é o município de São Jerônimo da Serra. Interessado é Camila da Silva Pereira e Carlos Sutil. O valor deste repasse é de 65, dessa transferência, é de R$ 65 mil. O seguinte, processo 42.1238/11, município, também do município de São Jerônimo da Serra, interessado Camila da Silva Pereira e Carlos Sutil, para uma transferência de R$ 4.494,18. Depois,
processo 443290/11, do município de Igaraçu, o interessado Emanuel Abrantes Neto, uma transferência de R$ 125,10. Depois, processo 478055/11, município de Jundiaí do Sul, interessado Eclair Howen e o Fundo Estadual de Saúde, com uma transferência de R$ 22.345,31. Por fim, o processo 674721/11, do município de Itambaracá, interessado Amarildo Tostes, o valor da transferência de R$ 30 mil. Portanto, como já havia anunciado, presidente, com todos os pareceres absolutamente convergentes para a baixa dependência, e no o teor ou conteúdo no qual confeccionei todos os votos desses processos que acabei de anunciar, presidente. É o relatório com voto. Estão em discussão. Votação aprovados. Senhor presidente, o segmento seguinte, verdade, a questão também é uma questão em série no tribunal, que são processos de prestação de contas de valores repassados a título de transferência voluntária. Os valores dos processos que irei anunciar são valores que foram aplicados, os registros efetuados junto ao Sistema Integrado de Transferências, tanto pelo tomador como pelo órgão concedente, como indica a DAT, e face à ausência de despesa e a existência de prazo para a consecução ainda do objeto conveniado, constato a perda de objeto dos processos, considerando que as prestações de contas dar-se-ão sob a normativa contida na Resolução 28/2011, serão processadas através do CIT. Então, com esse adendo, presidente, ou melhor, com esse detalhe, eu acato a proposição da unidade técnica, que foi corroborada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, e com fulcro no artigo 398, parágrafo 3º do Regimento Interno do Tribunal, que diz assim: todos os processos autuados no Tribunal permanecerão no sistema, segundo as regras de gestão documental para sua guarda e disponibilização. Nos demais casos, o encerramento de processo dependerá de decisão colegiada. Então, tendo em vista, com fundamento nesse dispositivo, combinado com o 267, inciso 4º do Código de Processo, que diz que extingue-se o processo em resolução de mérito quando se verificar a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, um dos pressupostos do processo civil, eu voto pelo encerramento dos processos, irei votar pelo encerramento dos processos, com a recomendação da unidade técnica de que se mantenha consignado o número junto ao CIT para controle do cumprimento por parte do concedente e do tomador das obrigações constantes na Resolução 28/2011, até a competente prestação de contas pelo concedente com as devidas avaliações, quando do termo final do convênio. Portanto, presidente, é um encerramento desse processo, mas não significa, evidentemente, que esse tribunal irá descurar aí da tomada final de contas quando do esgotamento do prazo desses convênios. Então, eu vou listar, presidente, um a um, os processos que têm o mesmo fim. O primeiro processo é o 155802/12, do município de Chopinzinho. Os interessados, além do município, é a Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social e Vanderlei José Crestani. O valor dessa transferência é R$ 30.550.
O segundo processo é o 173347/12, do município de Cambé, interessados João Dalmácio Pavinato, o município, a Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social. O valor dos recursos é de R$ 31.750. O terceiro, processo 210480/12, do município de Maringá, interessados, além do próprio município, evidente, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e Silvio Magalhães Barros II. Os valores são de R$ 63.500. O quarto processo é o processo 232978/12, a entidade é a Universidade Federal do Paraná, o interessado Zac Akel Sobrinho, valor R$ 2.400. O quinto processo, 232994/12, também a Universidade Federal do Paraná, o interessado Zac Akel Sobrinho, o valor R$ 44.100. O sexto, repete-se a Universidade Federal do Paraná, o processo é o 233150/12, o interessado Zac Akel Sobrinho, o valor R$ 802,40. O sétimo, processo 235636/12, município de Palmas, interessado Hilário Andrasco, o município, a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento e o valor de R$ 49.000. Por fim, senhor presidente, nesse tema, processo 246271/12, o município de Rio Negro, interessado ao seu Ricardo Charovski, município de Rio Negro, a Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social e o valor de R$ 30.550. Então, senhor presidente, para finalizar, voto pelo encerramento dos processos com a recomendação propugnada pela unidade técnica que se mantenha consignado o número gerado junto ao CIT para controle do cumprimento por parte do concedente e do tomador das obrigações constantes da Resolução 28/2011 até a devida e competente prestação de contas pelo concedente com as avaliações quando do termo final do convênio. É o relatório com o voto, senhor presidente. Estão em discussão. Votação. Aprovados. O processo seguinte é o 496878/12, município de São Miguel do Iguaçu, interessados Armando Luiz Polita, Inês Iora Stock, Agnaldo Masson, Franco Serene, Wagner Daniel Dutra Matos, Associação de Promoção Social e Educacional Sul-Brasileira de São Miguel do Iguaçu. O assunto é um relatório de inspeção que foi feito pela Diretoria de Análise e Transferência, a DAT, tendo como objeto repasses efetuados pelo município já indicado a uma organização de sociedade civil de interesse público, de nome APRESB, ou seja, Associação de Promoção Social e Educacional Sul-Brasileira de São Miguel do Iguaçu, referente aos exercícios 2010, 2011 e esse percurso de 2012, totalizando aí recursos da ordem de R$ 18.532.231,03, em decorrência de um termo de parceria assinado no final de 2009, que passou a vigorar a partir de 2010, com aditivos, com o objetivo de implantar, fomentar, desenvolver, executar, acompanhar e avaliar o programa Saúde para Todos no município. Foram diversas as situações apresentadas e os fatos colhidos pela equipe de inspeção, que totalizam aí, se pudermos fazer uma pontuação, 12 achados, todos acompanhados de forte documentação comprobatória,
e os técnicos, ao final desse trabalho, que faz parte do PAF, do Programa de Auditoria e Fiscalização do Tribunal, os técnicos concluíram pela irregularidade do objeto inspecionado, referente particularmente à gestão do senhor Armando Luiz Polita, atual prefeito municipal, do senhor Aliomar Marcelo Gomes Prates, atual presidente da APRESB, e do senhor Wagner Daniel Dutra Matos, de acordo com o artigo 16, inciso 3º, alíneas B, D e E da Lei Complementar Estadual número 113 e com o artigo 248, incisos 2, 3, 4 e 5 do Regimento Interno do Tribunal, sugerindo a adoção de medidas de natureza preventiva e correcional e também medidas administrativas a serem tomadas pelo Tribunal de Contas. No entendimento da equipe de inspeção, com base no artigo 3º, inciso 2º, combinado com o artigo 89, caput e parágrafo 1º, inciso 1º da Lei Complementar 113, o nome de Wagner Daniel Dutra Matos foi incluído no campo de interessados do processo por ter concorrido diretamente nas ações que resultaram em aparentes lesões ao erário, cabendo-lhe recomendações, sanções e multas. Ato contínuo à conclusão do relatório, a DAT emitiu informação propondo a adoção de medidas diversas, medidas administrativas, com a conversão do processo em tomada de contas extraordinária. Senhor presidente, esse poderia ser um relatório inicial, mas acredito que já passo para identificar alguns dos fatos que foram levantados e merecem toda a nossa atenção e cuidado, porque a equipe técnica designada refere-se à formação e execução desse termo de parceria firmado entre o município e a OCIP, com o intuito de implantar e de dar ampla assistência no programa Saúde para Todos. E as ocorrências são muito graves e, evidentemente, que demandam por parte desta Corte uma medida extrema, que é a tomada de contas extraordinária. Para se ter ideia das situações que foram encontradas e que foram detectadas pela inspeção, a OCIP, desde outubro de 2005, não exerceu qualquer atividade econômica até a celebração da parceria com o município ao final de 2009. Ou seja, evidenciando que talvez possa ser uma entidade que adredemente tenha sido constituída para fazer frente a um único compromisso contratual ou termo de parceria. As atividades envolvidas por intermédio dos termos de parceria fiscalizados, além de serem terceirização de serviços típicos do poder público, qual seja na área da saúde, por meio de transferência de recursos à entidade privada, a evidência é que se trata de contratação de pessoal por meio de terceiros, tendo a OCIP assumido o papel de empresa intermediária, descumprindo, portanto, o artigo 37, inciso 2º da Constituição. Mas, em razão de termo de cooperação, a APRESB realizou pagamentos sem fundamento legal em favor da OCIP e BRASC, uma outra OCIP, Instituto Brasileiro de Santa Catarina, com sede em Balneário Camboriú, durante o exercício de 2010, no valor de R$200 mil. Ficou também evidenciado o superfaturamento no pagamento de prestação de serviços médicos em favor da CISEMAR, Centro Integrado de Saúde, Treinamento e Capacitação, que é uma sociedade médica que já mudou de nome agora, e também de um centro de especialidades médicas e hospitalares. E através de uma outra empresa, Bangiolo e Matos, e que o nome não se perca com o sobrenome de um dos interessados na prestação de contas, foram locados uma Toyota Hilux registrada em nome de Wagner Daniel Dutra Matos, ao custo mensal de R$7.418, um Fiat Uno registrado em nome de
Natália Esperanceta França, e adquirido pelo Instituto Brasileiro de Santa Catarina no valor de R$ 2.102,82 mensais, uma ambulância no valor de R$ 8.117,63 mensais e conjunto de móveis e equipamentos no valor de R$ 41.465,47. Foram apurados pagamentos irregulares com reembolso de despesas e a título de prestação de serviço de consultoria em favor do senhor Wagner Daniel Dutra Matos, respectivamente, de R$ 10.610 e de R$ 90.000. A Sociedade Médica e Hospitalar Mãe de Deus e a Bangiolo Matos, mais o Centro de Saúde, o CEMOSP, deixa eu me ver aqui, para que eu não cometa nenhum... Centro de Especialidades Médicas e Hospitalares, o CEMOSP, e a Bangiolo Matos, que locou os carros, tem o mesmo endereço em São Miguel de Iguaçu, que é a Avenida Iguaçu 261. E no mesmo endereço, ao invés de ter algum escritório, ainda que compartilhado, como num regime de consórcio, há um edifício em obras, onde deverá ser instalado futuramente um hospital. A Sociedade Médica Hospitalar Mãe de Deus, antiga CISEMAR, e o CEMOSP, são de propriedade do senhor Wagner Daniel Dutra Matos. Ele contrata ele mesmo. A empresa Bangiolo Matos pertence aos senhores Davi Bangiolo Matos e ao senhor Luiz Bangiolo Matos, que são estudantes de medicina. Aonde? No Balneário Camboriú. E filhos do senhor Wagner Daniel Dutra Matos, conforme anexos 28, enfim, as peças todas indicadas e coligidas e estão anexadas nos autos. Bom, é evidente que tudo isso levou à identificação óbvia de ausência de controle interno dentro do município, utilização de dotação orçamentária incorreta, pagamentos irregulares com a contabilidade da entidade e evidências de sonegação fiscal. Esse é o detalhe. De todo o relatado, observa-se que existe uma forte ligação entre a Presb, o IBRASC, o Instituto lá de Santa Catarina, que não é só o domicílio dos estudantes, a OCIP, sediada lá em Balneário Camboriú, e destaca-se em tudo isso a atuação do senhor Wagner Daniel Dutra Matos, ex-presidente do IBRASC, contratado como consultor pela Presb e sócio das empresas prestadoras de serviços médicos contratados pela Presb para viabilizar o termo de parceria firmado com o município. Além disso, a equipe apurou que, segundo o cadastro junto a este tribunal, as duas entidades possuem o mesmo contador e o atual presidente do IBRASC, senhor José Carlos Jobim, visitou São Miguel do Iguaçu, tendo inclusive abastecido o veículo às expensas da Apresb, conforme consta de nota fiscal juntada nos autos. Bom, de tudo isso, então, ficamos com uma tremenda responsabilidade, senhor presidente, que mostra aí uma estruturação até com alguma complexidade de entidades que se cooperam para, de algum modo, obter vantagem em aparente, pelo menos, prestação de serviços públicos. Então, senhor presidente, diante desse quadro, todo ele muito delicado e evidenciando, para dizer o mínimo, fatos típicos que repercutem, inclusive, no Código Penal, os resultados da inspeção feita nos conduz a, evidentemente, a tomar como medida inicial e emergencial até a instauração a conversão do feito em tomada de contas extraordinária e, evidentemente, a citação do município de São Miguel na pessoa
de todos os envolvidos, da associação da Presb, que é a entidade que firmou o termo de parceria, do senhor Amando Luiz Polita, prefeito, do senhor Aliomar Marcelo Gomes Prates, da senhora Inês Iora Stock, do senhor Agnaldo Masson, do senhor Franco Serene, do senhor, por fim, do senhor Wagner Daniel Dutra Matos, em atenção ao princípio do contraditório da ampla defesa, nos termos da Lei Complementar 113 e do Regimento Interno. Uma comunicação também, presidente, à Diretoria de Contas Municipal desse tribunal, a fim de subsidiar necessariamente a análise de contas anual e a apuração de índice de pessoal nos termos do artigo 18 e 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal. A DCM também para conhecimento possível sonegação, a comunicação, liberação de acesso dos autos à Câmara Municipal para tomar as providências. E, senhor presidente, há aqui uma recomendação feita para Ministério da Justiça, por conta de providências no âmbito da sua competência, de convênios, para as entidades, as OCIPs, que são credenciadas junto ao Ministério da Justiça e ao Ministério Público Estadual, que eu vejo, senhor presidente, que nessa fase que estamos instaurando a tomada de contas extraordinária, seria ainda, não diria prematuro, mas na medida em que vamos fazer a tomada de contas extraordinária, iremos apurar detidamente todos esses eventos que causam tremendo desconforto. Eu acredito que isso seja uma medida que deva ser tomada ao final do julgamento da tomada de contas extraordinária, até, se for o caso, pelo Pleno do Tribunal. Então, todas as demais comunicações com o Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Receita Federal e o Ministério da Justiça, eu deixaria para depois. Por hora, a instauração da tomada de contas extraordinária, com o pronto franqueamento de contraditório aos envolvidos, a comunicação à nossa diretoria de contas municipais, para que já de imediato passe a considerar esses fatos na análise das prestações anuais de contas e, evidentemente, que um aviso à Câmara Municipal da tomada de contas extraordinária. Era esse o relatório com voto, senhor presidente. Está em discussão? Senhor Procurador. Excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Ivan Bonilha, relator do feito, demais componentes dessa Câmara. A situação retratada pelo eminente relator é deveras preocupante e a tomada de conta extraordinária efetivamente se impõe, inclusive como medida de prevenção para que outros males maiores não aconteçam, né, com os recursos do município. Mas eu apenas gostaria de fazer um destaque, porque o Ministério Público não teve ocasião de se manifestar nesse expediente, que ainda está numa fase inicial de relatório. E verifico, da instrução do feito, que não constou da relação dos interessados, que deveriam ser incluídos no polo passivo, o senhor Aliomar Marcelo Gomes Prates, que é o presidente da Presp, e também sugiro a inclusão da secretária de governo, Rosaria Luiz Bedin, e do senhor Ataíde Pancera, secretário de Assuntos Econômicos e secretário de Finanças do município, ambos que assinaram todos os atos junto com o prefeito. É indispensável o chamamento dos outros agentes públicos municipais que colaboraram para a prática desse ato na responsabilização desse expediente. Né? Então, apenas indagaria ao relator se acata a sugestão. O primeiro nome que Vossa Excelência fez referência, Aliomar Marcelo Gomes Prates, esse está incluído. Os outros dois não. Não está no sistema aqui, ele não está relacionado. Não está no sistema? Não está no sistema. Está no meu voto. Certo. O Aliomar, mas os outros dois, o senhor fez referência, quais seriam os cargos que eles ocupariam? Secretária de Governo, Rosaria Luiz Bedin, e Ataíde Pancera, secretário de... Ora ele aparece como secretário de Assuntos Econômicos, ora como secretário de Finanças. Não, presidente, eu não tenho nada a opor, evidentemente secretário do Governo, e ainda que não tenha tomado parte sendo subscritor ou responsável, mas me parece que não há nenhum impedimento, me parece que é só uma precaução que eu endosso plenamente. Pediria só que a secretária da sessão tomasse a nota para poder incluir no voto. Em votação, aprovado.
Senhor presidente, o próximo é processo 98.372/12, uma prestação de contas anual, exercício 2011, da Câmara Municipal de Nova Esperança, que tem como interessado a senhora Vera Lúcia Boregas Santini. É uma prestação de contas anual da Câmara, relativa ao exercício 2011. É uma Câmara Municipal que tem um orçamento fixado para esse exercício de R$ 1.428.346, que é o que foi aprovado na lei orçamentária. Primeira análise, a instrução normativa da DCM indicou algumas restrições que poderiam afetar a regularidade ou que afetariam a regularidade das contas do Poder Legislativo Municipal. Primeiro, a comparação entre os valores do ativo e passivo do balanço patrimonial, emitido pela contabilidade, que haveria uma discrepância com os números levantados a partir dos dados enviados ao SIM-AM. Segundo a análise da remuneração dos agentes políticos, evidenciou que no mês de janeiro de 2011, o subsídio dos vereadores excedeu em R$ 136,33 a remuneração limite do Legislativo. Terceiro, o relatório do controle interno juntado ao processo é cópia do relatório parecer da Prefeitura Municipal de Nova Esperança e não traz informações específicas das atividades de controle realizadas na Câmara dos Vereadores do município de Nova Esperança. Mas, oportunizado o contraditório, a Câmara Municipal procurou demonstrar o saneamento das irregularidades apontadas. E, em nova análise, a DCM considerou regularizados os itens referentes à divergência de valores entre o SIM-AM e a contabilidade e a ausência de relatório de controle interno, sugerindo a conversão em ressalva da irregularidade referente à extrapolação da remuneração dos agentes políticos nos termos da uniformização de jurisprudência número 8, acórdão 1386/08 do Tribunal Pleno, pois houve a devida restituição do valor pago a mais de forma atualizada. Manifestou-se, ao final, pela regularidade com ressalva das contas. Por sua vez, o Ministério Público corroborou o opinativo do órgão instrutivo nos termos do parecer 12.18.0/12. Finalizado o relatório, passo a decidir, presidente. Atendendo ao escopo definido na instrução normativa própria, 63/11, desta Corte, a unidade técnica competente realizou a análise das contas de Nova Esperança. O exame, como de praxe, englobou aspectos orçamentários, patrimoniais referentes à Lei Complementar 101, bem como outros aspectos legais relativos ao envio e formalização do processo, encaminhamento dos dados exigidos pelo SIM-AM, remuneração dos agentes políticos, limite de despesas e relatório do controle interno. Após análise, concluiu pela regularização das restrições que foram levantadas no primeiro momento, né, e pela conversão em ressalva da irregularidade referente aos valores recebidos a mais pelos vereadores em janeiro. Face ao exposto, acolhendo as manifestações convergentes e uniformes com fundamento no artigo 16, inciso 2 da Lei Complementar 113, voto pela regularidade com ressalva das contas da Câmara Municipal de Nova Esperança, de responsabilidade da senhora Vera Lúcia Boregas Santini. É o relatório com voto, presidente. Está em discussão. Votação. Aprovado. Protocolo 18.2389/12, uma prestação de contas anual, a entidade é o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de São Jorge do Ivaí. O interessado é Valdomiro Marques da Costa. É uma prestação de contas dessa entidade. O orçamento para o exercício de 2011, que é o caso em julgamento, foi fixado em R$ 635.106. Em seu primeiro exame, a DCE manifestou-se pela regularidade das contas, com ressalva em razão do resultado financeiro deficitário, na ordem de 3,25%,
e se sugeriu a aplicação da multa prevista no artigo 87, inciso 3, a linha A, da Lei Orgânica desse Tribunal, em razão do atraso de 3 dias na entrega da prestação de contas. A unidade técnica recomendou ainda a regularização de divergências constatadas entre os valores do ativo e passivo, compensados do balanço patrimonial do SINHAM e contabilidade. Oportunizado o contraditório, o responsável justificou que o déficit apresentado no valor de R$ 15.217,60 ocorreu exclusivamente devido a uma despesa de indenização no valor de R$ 36.442, objeto do empenho número 134/11, e que o atraso no encaminhamento da prestação de contas decorreu de dificuldades de adaptação com o processo eletrônico. Em nova análise, a DCM manteve o opinativo pela regularidade com ressalva referente à ausência de planejamento, causando déficit nas fontes livres de 3,25%, bem como pela aplicação da multa em razão do atraso na entrega. De sua parte, o MP corroborou parcialmente o entendimento da unidade técnica, opinando pela desaprovação das contas em apreço em razão do resultado deficitário das fontes não vinculadas, argumentando que qualquer déficit deverá ser considerado ilegal, uma vez que nem a já questionável margem de 5% outrora aceita tem balizado as decisões dessa Corte, como se verifica no processo 2030-95/11, de prestação de contas do município de Marmeleiro, em que a segunda Câmara considerou mera ressalva o déficit de 7,33 ocorrido nesse caso. Em que pese, senhor presidente, feito o relatório, passo a decidir. Em que pese a manifestação do Ministério Público, junto a esta Corte, pela desaprovação das contas, em vista do resultado deficitário, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o déficit financeiro das fontes não vinculadas, inferior a 5%, poderá ser considerado objeto de ressalva e não de irregularidade das contas. Cito como precedentes os acordos 160/09, 24/11, ambos do Pleno, proferidos em sede de recurso, que decidiram pela regularidade com ressalva das contas cujo déficit verificado ficou aquém de 5% da receita, considerando o percentual reduzido com fulcro no princípio da razoabilidade. Assim, para que tal parâmetro seja mantido, em consonância, pois, com os julgados desta Corte, reputo passível de ser considerado como ressalva e não como motivo de irregularidade o resultado financeiro deficitário constatado em exame, à razão de 3,25, de acordo com o apurado pela unidade técnica. Do exposto, com fundamento no artigo 16, inciso 2º, da Lei Complementar 113, voto pela regularidade com ressalva das contas do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de São Jorge do Ivaí, relativo ao exercício financeiro 2011, de responsabilidade do senhor Valdomiro Marques da Costa, em razão do resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas, observada a recomendação de regularização das divergências constatadas entre os valores ativo e passivo, compensados do balanço patrimonial do SINHAM e contabilidade, e determinando a aplicação da multa administrativa do artigo 87, inciso 3º, a linha A da Lei Complementar, em razão do atraso de 3 dias no encaminhamento desta prestação de contas. Senhor presidente, eu até acho que em breve, ou já acho que já falei isso aqui, esse caso do déficit das fontes não vinculadas, dessa tolerância de 5%, eu acho que podemos e devemos até melhorar essa investigação para passar a investigar ou avaliar o mérito pelo qual se deu esse déficit. Mas, por ora, presidente, eu entendo que deva-se continuar prestigiando o entendimento que dá essa margem de conforto ou de tolerância, melhor dizendo, e principalmente nesse caso específico aqui, em que se trata do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, uma área do saneamento que sabemos não se mede tanto o sucesso ou o desenvolvimento pela apresentação de um balanço ou de um regime superavitário de contas. Mas, já falei isso uma vez e volto a falar, nós podemos e devemos nos debruçar para
investigar e avaliar e considerarmos se é razoável os limites aquém de 5%. Porque, de repente, pode ser até razoável, presidente, uma tolerância de um déficit maior do que 5%, desde que haja uma causa relevante, justificada, razoável, preponderante para isso. Então, era esse o relatório com voto, presidente. Está em discussão. Posso falar, senhor presidente? Senhor Procurador, com a palavra. Senhor presidente, na linha exposta pelo eminente conselheiro relator, no sentido da investigação das necessidades desse déficit, eu gostaria de fazer apenas uma ressalva, porque é bem conhecido de todos vocês o meu posicionamento na análise das prestações de contas dos serviços de água e esgoto, na investigação da estrutura técnica desses órgãos. E aí chama-me a atenção que o déficit de R$ 15.217,60 ocorreu exclusivamente devido a uma despesa de indenização no valor de R$ 36.442, objeto do empenho 134.11, ainda não pago devido à revisão no processo. O relator citou esse fato no seu voto. Veja bem, nós temos uma situação de uma indenização que nós não sabemos o que é. Eu gostaria de apenas salientar que o quadro do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Jorge do Ivaí, agora em 2012, nós estamos analisando as contas de 2011, mas as informações que eu tenho a respeito do seu quadro de 2011, 2012, é um diretor, um chefe de seção contábil, ambos em cargos comissionados, um encanador e 2 auxiliares de serviços gerais. Nós não temos nenhum técnico químico, nenhum engenheiro responsável pelo serviço. É certo que o município de São Jorge do Ivaí é um município pequeno, apenas 5.517 pessoas. Dos 1.831 domicílios, 1.650 são abastecidos com água. Mas o que me preocupa mais, em razão até desde essa questão da indenização, é que o vizinho município, e não estou apenas trazendo a consequência de um município para outro, apenas estou citando um fato, que o município vizinho de Santa Isabel do Ivaí, estamos falando de São Jorge do Ivaí, mas o município de Santa Isabel do Ivaí, em 2002, foi o responsável pelo maior surto de toxoplasmose do mundo, inclusive vindo auditores da ONU investigar essa situação. Por quê? Porque o serviço de água e esgoto forneceu água contaminada e mais de 300 pessoas tiveram problemas. Mães que estavam grávidas tiveram problemas com seus filhos. Crianças que nasceram deficientes, com cegueira e outros. Hoje o município de Santa Isabel do Ivaí está respondendo, ou seja, a população está respondendo, porque houve indenizações judiciais e isso repercutiu em precatório que deve ser pago pelo município naturalmente, na medida que o município tem que honrar esses precatórios e essas indenizações, é a população que sofre, é a população que está pagando. Então aqui nós temos, não sabemos qual é a razão desta indenização de 36.442, mas me preocupa principalmente pelo fato de não haver qualificação nos quadros dessa entidade. Então, embora seja uma discussão à látri, mas eu acho extremamente pertinente a observação do eminente relator, no sentido que deva se verificar as razões desse déficit. E, neste caso, deveria se aferir qual é a razão desta indenização. Porque me parece que se o serviço de água e esgoto está sofrendo uma indenização, em algum momento ele agiu com alguma ineficiência, né? Lembro que o artigo 70 da Constituição dá aos órgãos de controle externo a obrigação, não somente de aferir a execução contábil, mas patrimonial, a gestão, a eficiência, a economicidade dos atos. Então, faço essas considerações aqui para que haja uma reflexão desta Corte como um todo a respeito da forma com que nós estamos analisando as prestações de contas dos serviços de água e esgoto e outras autarquias, né? Principalmente porque se nós olharmos a demonstração e os documentos que instruem esse processo, nós veremos que em muitos dos itens está lá, não se aplica.
Por exemplo, demonstrativo da dívida fundada, da dívida flutuante, e outros tantos, né? Resolução do Conselho de Saúde, parecer do Conselho de Saúde, comprovante de entrega ao promotor. Ou seja, nós estamos fazendo análise do serviço de água e esgoto como se fosse de uma prefeitura, exigindo a mesma documentação e sem ter a preocupação com a atividade finalística da entidade. Acho que isso é um alerta para que a gente repense a forma com que estamos examinando as prestações de contas dos serviços de água e esgoto. É isso. Continua em discussão. Senhor presidente, enquanto o procurador falava, eu aqui estava tentando investigar a respeito do gasto e vou, muito embora não se tenha levantado nenhum questionamento em relação a essa indenização, eu quero sindicar melhor, eu vou pedir com toda a humildade a Vossa Excelência para retirar de pauta o processo, porque não me sinto à vontade para aprovar essa prestação de contas, ainda que não tenha sido levantada nenhuma irregularidade, mas eu gostaria de sindicar melhor a respeito desse gasto. Perfeitamente. A pedido do senhor relator, está retirado de pauta, mas essa indenização deve ser trabalhista. Está retirado de pauta. Mas algum funcionário antigo, então, deve ser. Mas está retirado de pauta, Vossa Excelência continua com a palavra. Senhor presidente, era o que eu tinha para a pauta de hoje, eu agradeço. A presidência agradece a Vossa Excelência e para o relato de sua pauta, o eminente auditor Sérgio Valadares. Excelentíssimo senhor presidente, demais integrantes deste colegiado, relato o processo 148-56210, que trata da prestação de contas dos senhores Saulo de Oliveira Miranda e Celso Egídio Lopes, presidentes da Previdência Social do município de Quatro Barras, durante o exercício de 2009. As manifestações da Diretoria de Contas Municipais e do Ministério Público são pela regularidade e também o voto do relator. Está em discussão. Votação aprovada. Processo 172-340-2010, prestação de contas do senhor Rudisney Jimenez, prefeito de Pontal do Paraná, em 2009. Análise de gestão orçamentária, financeira e patrimonial realizada a peça 13. Conclusivamente, após análise das justificativas, Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público manifestam-se uniformemente no sentido de que o Tribunal emita parecer prévio pela regularidade com ressalva em razão dos seguintes fatos: a ausência de apresentação, quando do encaminhamento da publicação dos anexos de metas fiscais, da metodologia de cálculo e premissas utilizadas na projeção das receitas contidas na lei orçamentária. Identificação de inconsistências nas respostas do município ao questionário sobre a atuação da saúde e do Conselho Municipal de Saúde. E terceiro fato, contabilização de receita de imposto de renda retido na fonte de valor superior ao total descontado dos servidores. A Diretoria de Contas Municipais faz a análise de cada situação, conclui que não se trata de irregularidade mais grave e propõe, portanto, a ressalva. Estou acompanhando e apenas afastando como ressalva a questão de saúde, conforme precedentes deste tribunal, as questões relativas ao Conselho Municipal de Saúde. Então, o voto é pela regularidade com ressalva, afastando apenas essa falha que menciona. Em discussão, votação aprovada. Processo 19583-603, prestação de contas da aplicação de recursos no valor de R$ 11.149,76 repassados ao município de Itapira. Conclusivamente, a Diretoria de Análise e Transferência do Ministério Público manifesta de maneira uniforme no sentido que o Tribunal julga as contas irregulares em razão de indício de que houve fraude na licitação realizada. Esse processo é um processo antigo que tramitou durante um longo período. Há uma suspeita de semelhança de grafias entre as propostas apresentadas pelos licitantes. Ocorre que eu deferi, conforme pedido do Ministério Público, um exame grafotécnico e o Instituto de Criminalística do Paraná apontou dificuldades para realizar esse exame diante das peças que estavam disponíveis. Portanto, não se pôde comprovar, embora haja indícios. Eu, então, também considerando, por economia processual, o próprio valor envolvido, que não é significativo, considerando que efetivamente foi cumprido o objeto, apesar dessa dúvida, mas não havendo a prova contundente, eu estou propondo a regularidade com ressalva das contas. Em discussão, votação aprovada.
Processo 224.8707, prestação de contas da aplicação de recursos no valor de R$ 53.870. Foram repassados R$ 44.900 ao Programa do Voluntariado Paranaense de Cantagalo, mediante convênio celebrado com o Instituto de Ação Social do Paraná. O conveniente obrigou-se a aplicar R$ 8.970 a título de contrapartida. O ajuste teve como objeto a execução de atividades relativas ao atendimento de criança e adolescente em situação de risco pessoal e social. Conclusivamente, a Diretoria de Análise de Transferência e o Ministério Público manifestam-se no sentido de que as contas sejam julgadas irregulares em razão dos seguintes fatos: ausência de aplicação total da contrapartida, falta de apresentação das notas fiscais dos valores referentes à aquisição de materiais de consumo e equipamentos relativos à contrapartida, ausência de recolhimento de saldo bancário, ausência de ato de designação dos membros da unidade gestora e de transferências e despesas financeiras originárias devido à falha de gestão. Começo, então, quanto ao recolhimento de saldo bancário, são R$ 13,66. Despesas bancárias por devolução de um cheque e juros no valor de R$ 42,70. Esses dois, considerando a materialidade, eu entendo que podem ser tidos como razão de ressalva. Quanto à ausência da aplicação total, a Diretoria de Análise de Transferência destaca que o equipamento adquirido, conforme o plano de aplicação, deveria ter sido 10 flautas, mas o termo de objetivo atingido relata a aquisição de 2 violões. Relata ainda que não foram apresentadas as notas fiscais. Eu estou também considerando razão de ressalva, tendo em vista que a visita em loco constatou o atingimento dos objetivos e constatando que a questão social de treinamento das crianças voltado para a música foi atingido, independentemente de serem 2 violões ou 10 flautas. E também considerando que isso mesmo foi um objeto de uma alteração de plano de aplicação que localizei de 12/7/2010. Quanto às notas fiscais, também pelo valor envolvido, que não é o valor total do convênio, considerando então a visita em loco e a certificação de que as crianças estão recebendo efetivamente o tratamento adequado, eu também estou considerando como razão de ressalva, e com essas breves considerações, pedindo vênia às manifestações, estou votando pela regularidade com ressalva das contas. Está em discussão. Votação. Aprovado. Processo 312-67507, senhor presidente. Eu incluí em pauta por equívoco e tentei solucionar uma dúvida que tinha nesse período de adiamento, mas não consegui. Então, excepcionalmente, peço o perdão de Vossa Excelência do colegiado para retirar de pauta, prometendo trazê-lo rapidamente de volta à pauta, para que eu não cometa uma injustiça e condene uma pessoa que ficou sem advogado ao longo do processo. Tinha um advogado presente sempre e ficou sem advogado. Eu quero verificar alguma situação ainda. Está retirado de pauta pedido do relator. Processos 254.064.11 e 744.088.11, senhor presidente. Eu faço referência aos dois porque ambos tratam de aposentadoria. Em ambos os casos, as manifestações são pela legalidade de registro. No entanto, o Ministério Público propõe que o tribunal instaure uniformização de jurisprudência, porque são casos de aposentadoria por invalidez, em que no âmbito estadual, pela mesma doença, pela mesma CID, o Estado tem concedido aposentadoria com proventos integrais. E os municípios, aqui no caso, estão concedendo com benefícios com valores proporcionais ao tempo de contribuição. No primeiro caso é CID F31 e o segundo caso é CID F32.2. Quer dizer, eu fiz a análise desse caso. De fato, a jurisprudência do tribunal, o que fez? Seguindo a orientação do próprio Superior Tribunal de Justiça, o plenário deste Tribunal de Contas entendeu que o rol de doenças não é taxativo, mas que essa deve ser uma decisão da junta médica, que deverá avaliar a maior gravidade ou não dessas doenças. No entanto, a partir do momento que o tribunal delega para a junta médica esse exercício, essa análise,
também não deve o tribunal se silenciar diante de decisões controvertidas. Creio que poderia ser até o caso de congresso, de reuniões desses médicos. Me parece muito razoável a preocupação do Ministério Público, porque a mesma doença, num determinado caso, gera proventos proporcionais ou integrais. Essa é uma matéria que vem sendo discutida, na verdade, eu acho que a doutrina e a jurisprudência e a legislação no Brasil caminham para que toda aposentadoria por invalidez seja por proventos integrais. E é o que eu acho que seria mais justo a partir do momento que se verifica é inválido ou não é inválido. Ou é inválido para o exercício de suas atividades habituais e, portanto, deveria ser integral, ou não é inválido. Então, a primeira proposta que eu traria a Vossa Excelência, claro, primeiro de tudo, pela legalidade de registro, conforme, quer dizer, na verdade, não seria pela legalidade de registro, porque isso prejudicaria, aqui no caso, os aposentandos, que ficariam seus proventos integrais. Então, ele seria, inicialmente, pelo sobrestamento desses processos e instauração da uniformização de jurisprudência. Mas isso, evidentemente, que eu trago à consideração do colegiado. Mas a instauração de uniformização é quando existem decisões divergentes. Vossa Excelência não citou que existem decisões divergentes no tribunal. Eu posso citar. Parece-me que Vossa Excelência falou que o tribunal tem decidido de uma forma diferente, mas não com decisões divergentes. Ou estou enganado? Não, eu disse isso porque eu não fui. Eu fiz um resumo, talvez, sintético demais. O doutor Ministério Público teve a preocupação de apontar os casos divergentes, então ele cita aqui. Autos 647, 64.718.208, aposentadoria proporcional conforme decisão definitiva monocrática 206/2010, CID tal. Aí, na mesma CID, cita aposentadoria proporcional. Depois, autos 31914907, aposentadoria integral, conforme acórdão tal. E assim por diante eu faço a relação aqui, mas de fato, senhor presidente, o Ministério Público elenca decisões do tribunal que, seguindo o que foi proposto pela Junta Médica, registrou aposentadorias, ora integrais, ora proporcionais. O Ministério Público elenca aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 decisões e com conflitos, né? Se Vossa Excelência, desculpa não ter feito a leitura integral, mas o Ministério Público evidencia essas decisões conflitantes. E aí eu trago essa matéria porque parece uma questão relevante, né? Por que pessoas com a mesma doença ganham os proventos integrais e outras não? Não me parece que seja uma situação justa e talvez o tribunal devesse... Qual é a patologia nesse caso? Olha, aqui nesse caso, nos casos concretos, CID-F31, transtorno afetivo bipolar. CID-F322, depressão grave sem sintomas psicóticos. São os dois casos concretos que eu trago ao colegiado hoje. E o tribunal registrou alguns casos com esse CID-31, com proporcional e integral, né? Mas então eu coloco a matéria, evidentemente, ao descortino de Vossas Excelências. Eu, em princípio, entendi a preocupação do Ministério Público e acho que o tribunal poderia, pelo menos, tentar entender a situação, mesmo que reconheça, eventualmente, que as situações, os médicos tenham motivos para divergir, mas que fizesse essa investigação, que me parece uma preocupação justa, para que cidadãos não tenham tratamentos, estando na mesma situação, tenham tratamentos visivelmente diferentes. Está em discussão, senhor procurador? Senhor presidente, eminentes componentes da Câmara. O objetivo do Ministério Público é trazer igualdade de decisões. Nós temos em mente que determinada patologia pode ou não ser mais grave conforme o caso.
Mas, assim sendo, ela seria menor, mais grave ou menos grave no próprio estado, seria menor ou mais grave no próprio município. O que nós temos aqui é que, sistematicamente, aquela patologia, quando examinada pelo Paraná Previdência, ela é considerada grave. Sistematicamente, a mesma patologia, quando examinada pelos médicos dos regimes próprios de município, ela é considerada doença comum. Toda essa, por mais que se entenda, dentro do espírito do Acordo 1138, de atribuir à junta médica a deliberação se a doença é grave ou não, a própria atividade médica está subordinada a protocolos oriundos do Ministério da Previdência Social. E há todo um regramento do Ministério da Previdência Social para a delimitação dessas gravidades de doenças. Portanto, o que me parece, e se afigura injusto, que sistematicamente a mesma patologia que o tribunal reconhece ser grave, para algumas pessoas aquela mesma patologia não seja. Ou seja, nós temos que ter uniformidade nas decisões, mas temos que levar em conta o objetivo maior da legislação. Até porque o próprio artigo 40, em seu parágrafo 2º, em seu parágrafo 12 da Constituição Federal, esclarece deixa muito claro que os regimes próprios de previdência devem se pautar pelos mesmos critérios do regime geral de previdência, né? Então, nós temos aqui uma definição, claro, que refoge do aspecto meramente jurídico, que ensejou o debate resolvido pelo Acordo 1138, no sentido de que se é ou não a doença grave, se precisa estar elencado à lei ou não, mas o que nós temos agora são situações de não isonomia entre segurados que apresentem a mesma patologia, né? Então, na preservação do interesse desses segurados, que é função também do Ministério Público buscar essa preservação de interesse, é que eu trago o tema a debate para que esse assunto possa ser levado ao conhecimento do plenário e haja, então, uma uniformização de jurisprudência, ainda que seja necessário ouvir a junta médica de um e de outro regime previdenciário, mas que possamos ter um trabalho tendente a uma uniformização de posicionamentos. Eu retiro os processos de pauta e encaminho a presidência da Casa para as providências cabíveis, porque eu acho que não é apenas um problema jurídico, é um problema médico também, que uns médicos decidem de uma maneira, outros médicos de outra maneira, então não somos nós que vamos decidir. Eu retiro de pauta e encaminho a presidência da Casa para as providências cabíveis. Senhor presidente, Vossa Excelência continua com a palavra. Apenas para encaminhar, eu sugiro a Vossa Excelência, então, que já desde logo defina que, pelo menos por enquanto, esses processos fiquem sobrestados, para que não fique aparentemente uma delonga, mas que fique, eu em despacho, farei... Não, eu estou retirando de pauta e encaminhando os processos à presidência da Casa para as providências cabíveis. Vossa Excelência não está propondo sobrestamento? Não. Pois não. Era o que tinha a relatar, agradeço a atenção de todos. Esta presidência agradece a Vossa Excelência para o relato de sua pauta. Com a palavra, o auditor Tiago Barbosa Cordeiro. Acho que não tem que trazer algum. Muito obrigado, senhor presidente. Senhores julgadores, senhor procurador, eu tenho o primeiro processo da pauta, é uma prestação de contas municipal, é o processo 165.572, 2010, que trata das contas do senhor Bart Jansen, presidente da Câmara Municipal de Carambeí, no exercício financeiro de 2009. A instrução derradeira da Diretoria de Contas Municipais indica que as contas estão regulares, foram regularizados 2 itens: ausência de extrato bancário, falta de repasse das contribuições retidas em folha devidas ao INSS. O processo retornou para a unidade técnica para que verificasse a situação do cargo de contador, se estava atendendo ao pré-julgado número 6, também para verificar uma questão levantada pelo Ministério Público de Contas, que identificou a existência de cargos comissionados em funções próprias de cargos efetivos, assim como divergências entre as vagas existentes e os pagamentos efetivados para determinados cargos.
A unidade indicou, em relação ao cargo de contador, que era ocupado de maneira comissionada. Citou os responsáveis para que apresentassem as justificativas cabíveis. Foram apresentadas essas justificativas e a unidade técnica concluiu sobre o assunto nos seguintes termos: as informações prestadas pelos responsáveis sanam as anomalias apontadas no parecer ministerial, fazendo-se necessárias as devidas alterações nos dados do SIM-AP da entidade a partir da data das correções efetuadas. Cabe ainda ponderar que os instrutivos dessa diretoria foram concebidos em face da parametrização aplicada de maneira uniforme a todos os expedientes da espécie. O proceder, cuja definição ocorre anualmente em conjunto com a direção da Casa, orienta a composição e estruturação do processo de cada exercício, estabelece as regras e critérios de análise, contemplando os aspectos técnicos e legais entendidos suficientes para a obtenção do panorama geral da gestão. Ocorre que a modificação do escopo de análise, nesse momento, se demonstra intempestiva e desigual em face do expressivo volume de contas que já receberam análise na modelagem pré-definida. Todavia, diante das justificativas encaminhadas, verifica-se que a entidade já tomou as providências necessárias para sanar as anomalias apontadas pelo Ministério Público de Contas no parecer referido. O parquê, em sua manifestação derradeira, com fundamento nos apontamentos da unidade instrutiva, revela que nada tem a opor à proposta de regularidade das contas e o voto que apresento é nesse sentido, concordando com as manifestações, pela regularidade das contas do gestor. Em discussão, votação, aprovado. Processo seguinte, 243-326-2003, contas do senhor Atílio Pianaro Ângelo, presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Iguaçu, de União da Vitória, no exercício financeiro de 2002. A instrução conclusiva da Diretoria de Contas Municipais é no sentido de que as contas estão irregulares em razão de dois itens. O primeiro é resultado orçamentário deficitário. A unidade identificou um resultado financeiro acumulado deficitário na ordem de R$ 7.031, equivalente a 0,98% da receita realizada de R$ 715 mil aproximadamente. As justificativas do responsável são no sentido de que o déficit apresentado na execução orçamentária do exercício de 2002 deve-se ao fato de que alguns municípios consorciados não fizeram os repasses devidos dentro do exercício financeiro no qual receberam os serviços prestados pelo consórcio. Os procedimentos constantes da Lei de Responsabilidade Fiscal não puderam ser aplicados ao fato em razão de que, primeiro, é realizado o serviço requerido pelos municípios, que é empenhado no mês de sua competência, para posteriormente ser faturado contra os mesmos, que devem repassar os valores ao consórcio para a cobertura dessas despesas. Como alguns não procederam ao pagamento dentro do exercício, gerou o déficit. As receitas são lançadas no exercício em que efetivamente dão entrada. A contenção de empenhos, nesse caso, poderia ocorrer paralisando-se o atendimento especializado aos usuários, que sofreriam as consequências de uma situação administrativa própria do consórcio. Os municípios não têm como pagar adiantado ao consórcio somente após a apresentação da fatura. Observe-se que no balancete de verificação em anexo, que no realizável constam 2 municípios que não repassaram os valores para a cobertura de suas despesas ao consórcio na época devida. Tais valores somam R$ 40.163,38, que, se tivessem ingressado no exercício, gerariam um superávit. O mesmo ocorre com as receitas do SIA-SUS, que são recebidas normalmente 60 dias após a comprovação da despesa. Como, ao nosso ver, não podemos lançar tais receitas em restos a receber, e o déficit é inevitável na maioria das vezes, ao longo dos anos o consórcio, e o déficit é inevitável na maioria das vezes. Aqui tem um ponto. Ao longo dos anos, o consórcio conseguiu economizar alguns valores da mensalidade, que dão cobertura aos atrasos nos pagamentos devidos pelos municípios consorciados, porém, nos primeiros anos não havia essa disponibilidade, conforme se constata nos anexos que fazem parte da prestação de contas anual do exercício de 2002. Salientamos que esses atrasos nem sempre ocorrem por inadimplência dos consorciados, e sim pelo fluxo de documentos. Aqui, em relação a essas justificativas, a unidade entende que
não devem ser acatadas, e faz menção à lei complementar que estabelece para a efetividade da gestão fiscal responsável a observância, entre outros, dos princípios do planejamento do equilíbrio das contas públicas. Como forma de proteção do princípio do equilíbrio fiscal, a Lei de Responsabilidade Fiscal encarregou a LDO de exercer diversas funções, artigo 4º, 1, destacando-se a destinada a dispor sobre o equilíbrio entre receitas e despesas e a pertinente à definição de critérios e formas de limitação de empenho na iminência de arrecadação tender a não suportar as metas de resultado primário e nominal previstas para o exercício. Prossegue, então, a instrução em relação a esse item, que ficou, então, não regularizado segundo a unidade. O outro item de irregularidade é irregularidade formal das contas, resoluções número 1 e 2, e na descrição desse item consta que não foram apresentados comprovantes das publicações de atos de natureza orçamentária relativamente às resoluções número 1 e 2. As justificativas do responsável são de que não foi possível até o momento a localização dos comprovantes de publicação, foi solicitada à empresa jornalística, mas que ainda não havia sido atendida a solicitação e que estariam procurando a publicação dos seus arquivos. Então, esse item ficou como irregular, de acordo com essa questão. Consta ainda da instrução a ressalva relativa ao plano PLACIC, equivalente à LDO. Isso é o Plano de Ação Conjunta de Interesse Comum dos Consórcios Intermunicipais, que não foi elaborado em consonância com a Lei Complementar número 82 de 1998. Aqui o responsável alegou que os consórcios não eram obrigados a elaborar o plano antes de 2006. Segundo a unidade, no entanto, o referido documento era um dos itens da documentação exigida para análise técnica pela instrução número 6 de 2002. E aqui conclui a unidade, os poucos esclarecimentos com embasamento do responsável, a ressalva deve ser mantida, pois não foi enviado documento solicitado através da instrução. Ficou ainda como ressalva entrega dos documentos que compõem a prestação de contas com atraso. A documentação foi encaminhada em 5 de maio de 2003 e um item considerado sanado. Em relação à entrega de documentos que compõem a prestação de contas com atraso, a unidade técnica não fez referência à possibilidade de aplicação de multa e também no ofício de contraditório não foi comunicado o gestor de que poderia haver a multa, em razão do que eu entendo que não é possível a aplicação da multa, porque o artigo 355, parágrafo 2º do Regimento Interno, indica que para a aplicação de multa deva haver o oferecimento contraditório. O Ministério Público de Contas acompanha a instrução e propõe a irregularidade das contas e imputação das responsabilidades devidas. Eu apresento um voto discordando dessas manifestações. Em relação ao resultado orçamentário deficitário, nesse caso específico, eu entendo que as justificativas são plausíveis e que devem ser, então, objeto de ressalva. Até gostaria de, nessa oportunidade, fazer uma referência a essa discussão sobre esse ponto que houve a partir de um processo do Dr. Ivan, no sentido de que eu sempre tenho me colocado contra a jurisprudência do tribunal em relação a uma limitação de 5% ou 10%, entendendo que cabe ao gestor comprovar que ele atendeu à lei de responsabilidade fiscal, no tocante ao artigo 9º e ao artigo 13º, se não me falha a memória. Esses artigos prevêem, então, aquele desdobramento das metas de arrecadação em metas bimestrais e também prevê, quando não alcançada a meta prevista, que haja limitação dos desempenhos. Então, é sempre a análise que faço. Se o gestor eventualmente comprovar que atendeu à lei de responsabilidade fiscal, mas mesmo assim o déficit ocorreu, eu entendo que não caberia a irregularidade. E nesse caso aqui, diante da situação relatada, eu entendo que é uma situação diferente e que
possa ser apenas objeto de ressalva. Discordo também quanto à irregularidade formal das contas em relação às resoluções número 1 e 2, que, diz a instrução, não teriam sido comprovada a publicação dessas resoluções. No entanto, verifiquei que, pelo menos, a resolução número 2 foi publicada, ela consta de uma peça, folhas 89, consta inclusive o jornal, com a publicação, e na resolução que foi encaminhada também o comprovante que foi publicado em relação à resolução número 2 de 2002. Em relação à resolução número 1 de 2002, realmente não há nos autos comprovação da publicação, mas eu entendo que essa questão pode ser objeto de ressalva, assim como as demais ressalvas colocadas pela instrução, e propõe, então, a regularidade com ressalva das contas do gestor do consórcio intermunicipal. Em discussão, votação, aprovado. Tenho aposentadoria, o processo 373-478-2008, que trata de aposentadoria concedida à senhora Maria Aparecido Bueno, ocupante do cargo de auxiliar de serviços gerais do município de Corumbataí, por intermédio do decreto número 31 de 2001 daquele município, publicado no jornal, aqui a referência. Aqui a diretoria jurídica faz referência na sua instrução a que houve um reenquadramento da servidora realizado no ano de 1993. Considera esse reenquadramento irregular, mas pondera que não se pode deixar de considerar a possibilidade de convalidação de atos efetuados pelo poder público, mesmo que eivados de nulidade ou passivos de anulação, diante do tempo transcorrido e da boa-fé dos servidores. Com essa argumentação, a unidade posiciona-se pela legalidade de registro do ato e o Ministério Público acompanha essa manifestação e propõe a legalidade de registro. Aqui, senhores julgadores, eu entendo que o processo é de 2001, o decreto é de 2001, e esse processo ficou parado numa unidade por 11 anos. Então, essa questão da ilegalidade do reenquadramento da servidora, eu creio que fica difícil, transcorrido esse período, para que o tribunal infira sobre essa questão. Então, acompanho as manifestações uniformes pela legalidade de registro, ou pelo registro apenas, e em relação a uma observação, faço mais uma observação que não foi objeto da instrução, no sentido de que, no decreto, o cálculo, à época, foi em valor inferior ao salário mínimo e consta do decreto apenas o valor do salário mínimo, e aí puxo uma manifestação do Ministério Público em outro processo, que foi relatado por mim, se não me engano, na última sessão, em que o Ministério Público solicitou que se determinasse ao município, no caso ao município de Rio Azul, de que em procedimentos futuros certificasse devidamente no ato aposentatório o valor exato do benefício a que faz jus o servidor, e, sendo o caso de percepção inferior ao piso constitucional, informe a sua equivalência ao salário mínimo nacional regional. Então, nesse caso, houve essa situação e eu proponho, então, que se determine ao município de Corumbataí do Sul, que em procedimentos futuros certifique no ato de aposentadoria o valor exato do benefício a que faz jus o servidor, em sendo o caso de percepção inferior ao piso constitucional, informe também a sua equivalência ao salário mínimo nacional regional. É a proposta. Está em discussão, senhor procurador. Apenas um esclarecimento. Esse processo ele foi encaminhado à origem em 2001, porque não se havia encontrado o processo de admissão da servidora. E só foi devolvido pelo município em 2012, em razão do Ministério Público ter insistido nos pedidos de certidão liberatória, que os processos em trâmite devem ser devolvidos e analisados, por falta de cumprimento. Então, apenas esse esclarecimento, o município, atendendo, então, uma determinação em outro processo, devolveu, finalmente, o processo em 2012, e aí
Daí decorre o atraso desse expediente. Em votação, aprovado o registro da aposentadoria. Senhor presidente, eu agradeço a manifestação do Dr. Gabriel. Eu apenas informo que relatei que o processo ficou 11 anos parado numa unidade dessa casa, porque foi o modo que eu fiz a consulta no sistema trâmite. Mas eu agradeço o esclarecimento. O próximo processo é o 247-150-2008. Trata-se de aposentadoria concedida à senhora Valdívia Aires Pereira Tiblier, ocupante do cargo de professora, por meio do decreto número 4 de 1996 da Prefeitura Municipal de Cerro Azul. A diretoria jurídica, em seu primeiro parecer, opinou por diligência à origem para que o município apresentasse certidão lavrada pelo Instituto Nacional de Seguro Social em que constasse o tempo de serviço rural da servidora, pois a declaração do Sindicato Rural de Cerro Azul não seria hábil para a comprovação desse período. Manifestou-se também pela juntada aos autos do cálculo de proventos da servidora com os valores à época percebidos. Aqui o município, foram feitas diversas diligências para que o município apresentasse a certidão do INSS de tempo rural, mas o município não apresentou e justificou que considerava como válida apenas a declaração do Sindicato Rural. Isso acho que foram feitas quatro ou cinco diligências para que se obtivesse essa certidão. A diretoria jurídica, diante do fracasso nas diligências, opina pela legalidade e registro do ato e comento. O Ministério Público entende pela negativa de registro, assinalando que cumpre destacar que a não comprovação de recolhimento do período de atividade rural por parte do interessado acarreta a impossibilidade de compensação de regime, já que, para tanto, é necessário demonstrar a contribuição previdenciária, que ora foi questionada, causando a impossibilidade da concessão da aposentadoria nos moldes solicitados, qual seja a compra do período de atividade rural. Aqui eu entendo que há duas maneiras de abordar esse processo. A primeira se considerarmos que a documentação foi enviada em 2008 e que haveria, então, ainda um prazo de 5 anos para o tribunal avaliar essa aposentadoria. No caso, necessário dizer que houve o falecimento da servidora e, em 2007, foi protocolado o processo de pensão relativo ao marido da mesma. Então, eu entendo que, se considerar que o tribunal tem 5 anos a partir da entrada da documentação para avaliar a legalidade e, eventualmente, evade nulidade a aposentação porque não houve apresentação do tempo de serviço de atividade rural, seria o caso da negativa de registro. No entanto, a aposentadoria da servidora, como referi, foi concedida em 1996 e a pensão já está valendo desde 2007. Nessas condições, inclusive, a aposentadoria só foi protocolada porque na pensão se exigiu que fosse verificada a sua legalidade. Eu entendo que nessas condições, até o doutor Sérgio já fez essa colocação em diversas ocasiões, mas entendo que o Supremo Tribunal Federal tem consolidado o entendimento de que os 5 anos se contam a partir da emissão do ato e não a partir da comunicação da entrada da documentação no Tribunal de Contas. Então, com esse posicionamento, a proposta que faço é de que seja registrado o ato de aposentadoria, ainda que não tenha sido comprovado o tempo de serviço rural da servidora. Em discussão, em votação,
Aprovada a proposta do senhor relator pelo registro da aposentadoria. Tenho ainda, por último, uma pensão, é o processo 497-765-2011. Trata-se de pensão concedida ao senhor Pércio Bartolomeu Minati, em razão do falecimento de sua convivente, servidora estadual, inativa. Essa pensão foi concedida por meio de revisão do ato de benefício previdenciário 13.131 de 2004. Esse ato de benefício previdenciário de 2004 havia concedido apenas à filha menor do casal o benefício. O ato revisional foi publicado em 14/7/2011 no Diário Oficial. A diretoria jurídica, nesse processo, desde o início, entendeu necessária a retificação do ato concessivo, posto que não seria adequada a concessão ao convivente, porque foi indeferido o pedido de inscrição do interessado como dependente em 2007, em razão da separação consensual do casal ocorrida em 1997. Então, simplificadamente, a servidora faleceu, mas em 1997 o casal havia formalizado separação. Mas, segundo consta dos autos, essa separação judicial deveu-se exclusivamente para evitar prejuízo ao casal em caso de falência de empreendimento comercial. Então, para que os bens do casal não fossem afetados por eventual falência, ele se separou, mas o servidor, em 2007, tentou, junto à Paraná Previdência, se credenciar como dependente da servidora falecida. Aliás, o marido tentou se credenciar em 2007 e não obteve esse credenciamento, e, posteriormente, foi comprovada a existência de união estável após a separação judicial averbada da certidão de casamento. Em razão disso, o Ministério Público de Contas entende que deva ser registrado por legal o ato de revisão. E a diretoria jurídica, ante o indeferimento de diligência para que fosse modificado o ato, fosse emitido um novo ato de concessão da pensão, manteve o entendimento quanto à necessidade dessa formalização diferente, opina pela retificação da autuação do expediente, para que conste como assunto revisão da pensão, e, quanto ao mérito, pela legalidade de registro. Aqui já noto falha desse relator, que deveria ter acatado e feito essa modificação na autuação do processo, mas eu entendo como Ministério Público que não há problema na forma em que houve a concessão do benefício, e voto pela legalidade de registro do mesmo. Está em discussão. Conselheiro Bonilha. Presidente, eu gostaria que o relator, podendo, me esclarecesse. Então, Vossa Excelência está votando relevando a separação judicial levada a efeito pelo casal, diante da justificativa de que a separação foi feita apenas para evitar consequências patrimoniais. Não, na verdade eu não me fio nessa informação inteiramente, doutor Ivan. Na verdade eu me fio no trabalho da Paraná Previdência. A Paraná Previdência, em 2007, houve o requerimento desse beneficiado para que fosse reconhecida a sua união estável com a servidora falecida. E naquele momento a Paraná Previdência negou o reconhecimento dessa pessoa, do senhor Pércio, como beneficiário da servidora falecida. Mas, posteriormente, quero crer que com a documentação juntada, eu não tenho isso esclarecido aqui nos autos, posteriormente a Paraná Previdência reconheceu que houve a união estável, ou seja, o casamento se desfez apenas formalmente, mas o casal permaneceu
convivendo. Porque, senhor presidente, o meu receio aqui é que nós acabamos, de algum modo, por aceitar um estratagema que um casal usou para fraudar o direito comercial. Volto a repetir, o que ficou comprovado pela Paraná Previdência é que o casal, quer dizer, se permanecia a união estável. Se o próprio beneficiário está reconhecendo que se separou para que não fosse alcançado ou que sua companheira não fosse alcançado por uma dificuldade na área comercial? Eu faço o seguinte raciocínio, doutor Ivan. Se não houvesse a situação em que o casal era casado formalmente e separado, e houvesse a comprovação de união estável, não haveria problema em registrar o ato de pensão. E aí, então, é com esse raciocínio que eu trabalho. Ou seja, a situação da certidão que foi averbada a separação e a situação em que, em 2007, a Paraná Previdência não reconheceu esse beneficiário como dependente da servidora falecida, essa situação foi esclarecida de acordo com o trabalho da Paraná Previdência em 2011. E aí daí vem a insistência da diretoria jurídica em que novo ato deveria ser gerado e não a revisão daquele primeiro ato que foi de 2004. Mas eu entendo que a forma como se deu a concessão do benefício não interfere na sua legalidade, contando com o trabalho da Paraná Previdência, que certamente colheu a documentação necessária para comprovar que havia a união estável entre a servidora falecida e o beneficiário da pensão. Então, eu não, só para concluir, senhor presidente, desculpe, então eu não consideraria que estaríamos, digamos, favorecendo esse ato irregular, porque ficto da separação do casal. Continua em discussão, em votação. Aprovada a proposta do relator pelo registro. Senhor presidente, era o que eu tinha a relatar. Esta presidência agradece a participação da Vossa Excelência. Tendo pauta esgotada, deixa a palavra livre. Não havendo manifestação, convocam a próxima reunião para 16 de outubro, próxima terça-feira, sendo a 38ª sessão ordinária desta Câmara, no horário regimental. Levanta-se a sessão.